Ah, então tem muita paixão ainda, se somente si. É legal, é a fase mais legal que tem de se somente si. Né? Aí depois entra a fase do si então, que é os fins justificam os meios. Ah, só vou se tu me der isso. Só vou se tu fizer aquilo. Aí ali já é a fase do si então, é condicional já. Tá? O pior fase é quando entra o ou. Não vai mais nenhum, mas separou. Tá? O ou já separou. Vamos lá. Exercícios, né, que nós temos aí. Como é que nós estamos aí? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Hã? O final de ontem, né? O de hoje já é equivalência e negação, né? Vamos ver se dá tempo a gente entrar. Pega lá, por favor, pra mim. Pega lá. Aliás, eu acho que eu tenho... Não sei se eu tô com ele aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade eu tô com o de ontem aqui. É o de hoje que eu não tenho. O de hoje não vou precisar ir agora não. O de ontem eu tenho. Olha só. Se vocês prestarem atenção aí, tá? E apaga. Considera as proposições. Aí é o seguinte, aí eu fiz um resumozinho, né, no material de vocês, para vocês não esquecerem. A tabela verdade está aqui, que é só uma orientação, não é para você memorizar ela. Você já sabe agora construir a tabela verdade, conectivo por conectivo. Você sabe construir a tabela verdade, só lembrar do valor lógico do conectivo, você já sabe onde é que vai entrar o V, onde é que vai entrar o F. Você constrói a tabela verdade a hora que você quiser. Nós vamos precisar disso aqui. Porque na hora que entrar as negações aí, a tabela verdade, ela fica quase obsoleta quando a gente entra para as negações. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeira questão, tá? Considere as proposições P, todo homem é mortal e que Sócrates é mortal. Né? Que Sócrates é mortal. São exercícios de fixação, né? Tá? É só para a gente montar a equaçãozinha rapidinho aí, tá? Na primeira questão. É na de ontem. Tá? É na de ontem, tá bom? É na de ontem. Na de ontem. Ontem nós fizemos tudo. Tudo. Olha só. Aqui é só para a gente se habituar em colocar só os valores lógicos das equações. Primeira questão, aí, letra A. Olha só, ele falou o seguinte, P, todo homem é mortal, que Sócrates é mortal. Legal, então são duas afirmativas. Todo homem é mortal e que Sócrates é mortal. Letra A. Se todo homem é mortal, então represente simbolicamente as proposições. Se todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. É o se, então. Então, na letra A, se, então vai ficar P, então, que. É a simbologia. Por quê? Quem é o P? Só para a gente colocar aqui. Quem é o P? Sócrates. Olha, o P, todo homem é mortal, né? Todo homem é mortal. E quem é o quê? Sócrates é mortal. Sócrates é mortal. Então, P, então o quê? É só para simbolizar, para colocar o símbolo. Porque muitas vezes vem através de símbolo para você determinar aí algumas outras relações que vão aparecer. Só para a gente se habituar, tá? Com símbolos. P, então o quê? A letra A. A letra B diz o quê? Sócrates é mortal, todo homem é mortal, ou Sócrates é mortal. Todo homem é mortal é P, Sócrates é mortal é Q, né? Então, P ou Q. Só símbolo que ele quer, só o símbolozinho.
Eu gosto de começar do zero aí. Quem nunca viu raciocínio lógico, começando do zero. Quem já viu, tá de boa aí. Vai só esperar a parte legal, né? Entendeu? Letra C. Hã? Isso é bom. Sócrates é mortal, se somente se todo homem é mortal. Agora é o contrário, né? Sócrates é mortal, se somente se todo homem é... Está começando com quem? Com o quê? Lembra que está começando agora com Sócrates. Tá? Está começando com o quê? Então, que, se somente se, P. É claro que no se somente se, o valor lógico não vai mudar se você trocar de posição. Só um que troca de posição muda o valor lógico, é no se então. Tá? Se trocar de posição muda o valor lógico. Mas você, quando você vai escrever, você tem que escrever do jeito que ele está falando. Sócrates é mortal, começou com quem? Com o quê? Se somente se, todo homem é mortal. Então, que, se somente se, P. Tá? Só lembrando a vocês um detalhezinho. Se for só uma barrinha aqui, é se somente se, tá? Mas na frente vai aparecer com duas barrinhas, para vocês não confundirem. Aí é equivalência, é outra história. Só uma barrinha aqui é se somente se. Se for duas barrinhas, aí é equivalência, aí é outra história, que vamos já trabalhar com ela. Agora a letra D. O que diz a letra D? Repetiu, né? Aí era para ser o ou, é porque não apareceu aí. É o que? Todo homem é mortal, P ou Q. Não. Todo homem é mortal é P. Sócrates que é mortal é aqui. Né? Ele nem inverteu, não, é porque era para ser ou. Era para ser ou todo homem é mortal ou Sócrates é mortal, mas não apareceu o ou aí antes. Letra E. Agora se apareceu não é verdade que, tá? Não é verdade que Sócrates é mortal. Quando eu falo não é verdade, eu estou dizendo que é mentira, ou seja, eu estou negando o valor lógico. Qual é a frase que tem? Sócrates é mortal. Então, se eu estou falando que Sócrates é mortal, tá? Eu tenho que negar essa frase. Sócrates não é mortal, tá? Então, quando eu falo não é verdade que Sócrates é mortal, é não P. E o não, o símbolozinho pode ser o tio, ó. Não. Sócrates é mortal é que, né? Na verdade. É não que. Aqui é todo homem é mortal, né? A letra E, não é verdade que Sócrates é mortal, é não que. Então é não que, tá? Quando se fala não é verdade, é porque ele está negando a frase que está na frente. Se ela for simples ou composta, está negando todo mundo. Vamos lá. Letra F, né? Não é verdade que Sócrates é mortal ou todos os homens são o quê? Mortais. Sócrates é mortal é que? Todos os homens são mortais é P. Então, ou, né? Aí eu vou negar todo mundo, eu coloco assim, ó. Não é verdade que, abro parênteses. Quando for composta, eu tenho que abrir parênteses, que eu vou colocar agora a proposição composta lá dentro. Que ou P, porque ele começou com Sócrates é mortal, não é verdade que Sócrates é mortal, ou todos os homens são mortais, ou todo homem é mortal. O plural não altera o P, tá? Se ele é singular ou plural, ele continua sendo P do mesmo jeito. Aqui também no Sócrates aqui. Então, ó, o não é verdade que, abre parênteses quando a proposição for composta. Quando ela não for composta, não precisa abrir parênteses. Se você quiser abrir e botar entre parênteses, sem problema nenhum, mas não preciso. Mas quando é composta, eu preciso abrir parênteses para dizer que isso aqui é a negação disto. O próximo assunto nosso, nós vamos aprender a fazer a negação de uma proposição lógica composta. Tá? Então, vamos lá. Que a gente vai aprender que nem sempre para a gente negar dentro do raciocínio lógico, a gente precisa botar o não. Basta mudar o conectivo em alguns casos, você nega sem precisar colocar o não. Você tem que negar o contexto lógico, tá? Você vai ter que negar o contexto lógico. E não necessariamente tem que colocar não. Então, vamos lá. Mas aqui o não é verdade, é uma negação. A letra F é só isso, né? A segunda questão, tá? A segunda questão, só para a gente agora... Isso é só para a gente treinar, porque a gente vai precisar disso lá na frente. Esse treino aqui é só para a gente aprender a colocar essas relaçõezinhas aí.
tá? E lembrar sempre que primeiro é P, depois é Q. Pode aparecer P ou Q, ou pode aparecer Q ou P. Pode aparecer essa relação aí. A segunda, tá? Ele já quer tautologias. Aí agora a gente vai fazer um pouquinho de treino de tabela verdade, né? Ele quer tautologia. O que é tautologia? É quando o resultado final dá todo mundo o quê? Verdadeiro. Na segunda questão nós vamos fazer a tabela verdade, fazer a relação dela. Vou colocar a segunda questão aqui. Toda vez que eu for fazer uma questão que envolve, que ele pergunte se é tautologia, se é contradição, se é contingência o resultado, ele vai me dar 3 ou 4 equações. Dessas 3 ou 4 equações que ele me dá, eu vou fazer cada uma. Se o resultado lógico delas todas forem verdadeiro, aí é tautologia. Se a fita lógica dela todinha for falsa, aí ela é contradição. Se na fita lógica aparecer verdadeiro e falso, ela vai dar o quê? Contingência. Se você olhar a tabela verdade que nós fizemos até agora, o E não apareceu todo mundo verdadeiro no final. Apareceu? Não. Apareceu verdadeiro e falso. Apareceu no final? Como resultado, como sentença? Contingência. O ou, contingência. O ou. Não apareceu nenhuma tautologia pura e nenhuma contradição pura. Ah, apareceu 3 verdadeiros e um falso. Apareceu, né? Isso aí é onde? No ou, 3 verdadeiros e um falso. No se então, 3 verdadeiros e um falso. Mas não foi tudo verdadeiro, então não é tautologia. Para ser tautologia, todo mundo tem que ser o quê? Verdadeiro. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aí o seguinte. P ou não P e Q. Esse símbolo do não pode ser assim, tá? Como nós temos, ou como apareceu na questãozinha o Lzinho, tá? Pode aparecer assim também, o símbolo do não, sem problema nenhum. É não também, tá? Então, olha só. Não é P ou não Q. Então, é a primeira. A segunda é P, então, né? Se P, então P ou Q, não é isso? Na terceira, não P e não Q. E na quarta, P ou não Q, então Q e não P, certo? Não, só a quarta. Aí ele fala assim, são tautologias apenas as que se apresentariam qual dessas 4 equações. Quando aparece uma questão dessa, eu sou obrigado a fazer a base da tabela verdade. Como? Eu faço assim. Aí você fala, é normal nos concursos cair esse tipo de questão? Depende da banca. IDIB? Não. Muito bom para quem vai fazer IDIB. Não. O Unesp pode cair. Tá? O Unesp pode cair. Tá? Aí você fala, mas IDIB não, mas o IDIB caiu uma agora. Mas foi bem simplesinha. Aqui caiu no IDIB. Caiu agora no IDIB, em Colinas, caiu uma questãozinha. Tá? Bem simplesinha, que dá para fazer essa relação. Mas não assim, tautologia, assim. Pode até ser, mas é mais incomum no IDIB cair. Tá? O IDIB é mais direto as coisas. Agora, a VUNESP eles gostam de vez em quando colocar uma questão dessa, para você dizer se é tautologia, quem é tautologia, quem é contradição, quem é contingência. Para isso a gente vai para a parte técnica. Essa aqui é a parte que eu costumo falar assim, é a parte chata do raciocínio lógico, é quando você se aproxima um pouco mais da matemática e distancia um pouco mais assim, do raciocínio lógico em si. Porque aqui nós vamos trabalhar com equação. É uma equação, não tem número, mas é uma equação. Tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, assim. Como é que eu monto uma tabela geral para tudo que eu for descobrir no raciocínio lógico? Se for contingência, contradição, tautologia, tá? Eu vou ter que fazer uma tabela desta forma aqui. P, Q, não P e não Q. Fechando tudo, porque aí tem não, né? Fechando tudo. E aí eu vou colocar aqui assim, ó. Primeiro você faz o P e o Q, depois você faz o restante. Da seguinte maneira. Eu já sei que no P e o Q a regra é o seguinte, verdadeiro, verdadeiro, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Essa é a regra, não é isso? Essa é a regra. Do verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Sempre nessa ordem, não pode mudar a ordem. Tá? O padrão é esse. É o padrão. Hã? Pode.
mas te complica. Por quê? Porque a ordem que vem nos concursos é essa. Aí tu aprende de ordem diferente. Até tu decodificar aquele lá, tu perdeu um tempão e os caras perderam a questão. Então você tem que automatizar. Porque o concurso não inverte, a ordem é essa dos concursos. Não tem nenhum concurso que você me mostre aí que inverteu essa ordem. É a ordem padrão. Porque tudo tem que ser padronizado, né? Então, você fala, posso inverter? Se você quiser inverter tudinho, que pode à vontade. Só que na hora que vai ver no concurso, a ordem é essa e você vai se atrapalhar. Então, eu não aconselho, tá? Inverter essa ordem, sempre nessa ordem. Não aconselho. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Porque o não P nega quem? Nega o P. Porque se você sabe fazer esses dois é só analisar, ó. O não P é o inverso do P. Se tem duas verdadeiras, que vai ser o quê? Duas falsas. Duas falsas, que vai ser o quê? Duas verdadeiras. Tá? O não que vai inverter quem? O que, ó. Se aqui é verdadeiro, aqui é o quê? Falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é falso, é verdadeiro. Se aqui é falso, é verdadeiro. Pronto. Basta saber o padrão aqui, o outro só inverte. Tá? Exatamente. O não vai negar o outro todinho. Todinho. Toda a fita lógica. Tá? Exatamente. Então, basta saber o P e o Q. O não P é toda inversão do P. O não Q é toda inversão do Q. Pronto. Resolveu aí. Agora, a gente vai botar aqui a equação que ele colocou. Preste atenção. Quando a equação é simples, quando tem só P e Q, eu tenho o verdadeiro, verdadeiro, e o resultado aqui está na frente. Não é isso? Por exemplo, né? O resultado vai sair aqui na frente. Mas quando a equação, eu tenho uma composição de equações, não que é uma equação composta, isso aqui é uma composta. Porque quando eu falo simples é uma equação só. Mas é uma proposição composta, não é isso? Mas quando eu tenho várias equações, o basicão que aparece são 3 equações. Aliás, 2 equações, com 3 conectivos, tá? No geral. Eu posso ter lado esquerdo, lado direito e o conectivo do meio é onde sai a resposta. Sempre assim. Lado esquerdo, lado direito e conectivo do meio sai a resposta. Por quê? Porque olha só a primeira aí. A primeira letra A fala P ou não P e Q. Então a letra A vai falar assim, ó. P ou não, entre parênteses, P e Q, né? Certo? Então olha só. Essa é a expressão que apareceu na letra A. O que você vai fazer? Quando eu tenho 2 equações, eu tenho que separar o lado da esquerda, o lado da direita, e o resultado sai no meio. Então, eu tenho que fazer isso, ó. Lado da esquerda, lado da direita, eu vou resolver o lado da direita, vou resolver o lado da esquerda, depois os dois eu resolvo, o resultado sai aqui no meio. Sempre assim? Sempre, esse é o padrão. Muitas vezes vem uma equação do lado de cá para me resolver, eu resolvo ela aqui. Aqui veio uma equação, eu vou resolver ela aqui. E aí depois, o resultado das duas, no meio. Muitas vezes vem 5 equações, 2 de um lado, 2 do outro. Eu resolvo as 2 de um lado, sai um resultado. O conectivo sempre será o meio? Hã? O conectivo que separa as 2 equações sempre vai ser o meio. Sempre o meio é o conectivo que separa as 2 equações. Era muito clara, de um lado esquerdo e do lado direito. Tá? Se você olhar todos eles aí, tem um conectivo separando. Você vai ver que a quarta questão, a quarta afirmação, tem 2 equações, um da esquerda, um da direita e uma no meio, né? Então vai responder da esquerda, vai responder da direita. O resultado sempre sai no meio. Quem vai fazer CESP futuramente, despenca no CESP isso aqui, tá? Isso aqui, tautologia, desta forma com equações, despenca no CESP, para quem vai fazer. Então, o pessoal já está se preparando aqui para tudo. Esse ano tem muito concurso. Você não está preparando só para esse. Vai ter concurso para tudo, graças a Deus, né? Que esse ano tem a oportunidade de vocês serem servidores públicos, né? Dar uma estabilidade. Tá? Até que alguns salários são bons, outros são mais ou menos, mas o bom é a estabilidade, né? Tá? Hã? Só se fizer muita besteira, né? Tá? Então vamos lá, tem o estado probatório, são 3 anos. Estado probatório. Tá? Estado probatório são 3 anos. Então olha só, 36 meses que nós temos o estado probatório aí. Aí o que acontece? Nós temos aí o seguinte, primeira coisa, eu vou colocar do lado de cá o P. Do lado de cá eu vou colocar o resultado disso aqui, certo? Aí, no meio eu faço o resultado dos dois, que é o OU. Então o P está clássico.
Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, eu já tenho que o P ficou assim, né? Do lado da esquerda. Agora vamos do lado da direita. Presta atenção, olha só a jogada aqui. Quando eu tiver esse não, eu não vou olhar para ele agora, eu vou olhar para dentro. Eu vou resolver o que está aqui dentro, mas na hora de colocar o resultado eu tenho que inverter ele, porque o não está dizendo que eu tenho que inverter. Se eu não tivesse o não, eu ia só resolver e já colocar o resultado aqui bonitinho, certo? Mas como eu tenho um não fora, eu vou resolver. Se fosse para colocar V, aí na hora que eu for escrever o V, opa, tem um não, eu tenho que colocar o quê? F, já para sair o resultado. Muita gente faz assim, resolve aqui dentro, aí depois do não ele bota aqui, aí vira uma salada, tá? Aí não fica bom. Você fatiar demais as coisas não é legal. Você cria um padrão, esquerda, direita e centro. Resolve da direita, resolve da esquerda e faz depois no centro. Então, o que é a regra? Resolve parênteses, tá? Tem até pessoas que fazem assim, resolve parênteses e bota tudinho aqui, né? Aí depois ele apaga tudinho e bota o valor inverso. Aí não. Se for verdadeiro, opa, eu vou botar verdadeiro. Ah, mas aqui está dizendo que é não, eu vou ter que colocar o quê? Falso. Então vamos lá, tá? Vamos lá para a gente analisar. Qual é o conectivo? P, E, Q. P com Q aqui. Qual é a regra do E? Para ser verdadeiro, só vai ser verdadeiro quando as duas forem o quê? Se tiver uma falsa, o resultado é? Vamos lá. P, E, Q. Verdadeiro, E, verdadeiro. O resultado é o quê? Calma, o resultado é verdadeiro. Calma, vamos botar falso, mas o resultado é verdadeiro. Agora vamos mudar, tá? Seria verdadeiro, não seria? Mas tem um não dizendo que eu tenho que mudar o resultado, certo? Então vai ficar o quê? Falso, tá? Vamos lá. Verdadeiro e falso. Ó, a coluna é os dois. Seria falso, né? Eu ia colocar falso, mas tem um não mandando eu falar o quê? Que é verdadeiro, tá? Falso e verdadeiro seria falso, mas tem um não mandando eu mudar. Vai ser o quê? Verdadeiro. Falso e falso. Se tem um falso no E, o resultado é falso. Mas tem o não, e eu vou colocar o quê? Verdadeiro, tá? Porque é o seguinte, quando você tem um resultado verdadeiro e você nega ele, ele vira o quê? Falso. E se você negar de novo? Fica verdadeiro. O não é o quê? Um sim. Vai ser muito importante para a gente lá na frente, tá? Um não é um sim. A negação da negação é um sim, tá? Então, se você quer negar algo, você tem que negar de maneira ímpar. Ou basta só um não. Se você botar dois não, você está dando um sim. Que não é o sim, tá? Porque a negação da negação é um fator verdadeiro. Aí você negar de novo, ele volta a ser falso de novo. Então, é desta forma, né? Até nisso, logicamente falando, a Bíblia está correta. Jesus Cristo foi negado 3 vezes. Porque foi negado mesmo, tá? Foram 3 vezes. Até nisso a Bíblia está correta na questão lógica da negação, tá? Então foi negado 3 vezes. Poderia ter sido negado só uma, mas foi negado o quê? 3 vezes. Poderia ter sido negado 2, aí a negação de 2 vezes não seria negação. Seria o quê? Uma afirmação, tá? Ele foi negado 3 vezes, né? Nós temos aí, a gente faz analogia, a ciência faz muita analogia, né? Aí nós temos aí o seguinte, eu já tenho agora o lado da direita, eu tenho o lado da esquerda, agora é o ou. Vamos lá. No ou, qual é a regra do ou? Se uma for verdadeira, o resultado é o quê? Não interessa. Uma sendo verdadeira, o resultado é verdadeiro. Olha aqui. VF no ou, fica verdadeiro? Fica. VV no ou, fica verdadeiro? FV no ou, fica verdadeiro? FV no ou, fica verdadeiro? O resultado aqui foi tudo verdadeiro? Então, uma tautologia, tá? O resultado final foi tudo verdadeiro, então isso aí é uma tautologia, tá? Esse tipo de questão aqui, que vocês estão vendo com 2 afirmações, no CESP cai com 4. Fica uma tabela com 16, que você tem que fazer, aí vai dar tudo verdadeiro, ou dar tudo falso, dá mais trabalho. Lá cai com 4, dá uma trabalheira, né? Mas
normalmente o CESP só faz concursos federais. A maioria das vezes, poucos estaduais eles fazem, municipais, mas é federal mesmo, gostam muito dos federais. Muita grana envolvendo os concursos federais, né? Não, se der tudo falso aqui, dá contradição. Só dá tautologia se der tudo verdadeiro. Se der um falso, aí é contingência, tá? Ele poderia ter perguntado, qual delas dá contradição? Aí, uma delas poderia dar, né? Ele está perguntando o que é tautologia, ó. Fez a primeira, eu já sei que a letra A está dizendo que a 1 está correta, certo? O que está dizendo que a 1 está correta? A letra B. A letra C já não é, que já diz que a 2 e a 3. A letra C você já exclui. A letra D também exclui. E a letra E também exclui. Ou é a letra A ou é a letra B. Então a próxima que a gente vai fazer já responde a questão. Porque se ela for verdadeira, é a letra A. Se ela for falsa, vai ser a outra letra lá. É assim que se faz questão em concurso. Você não precisa, às vezes, fazer tudo. Você faz e vai eliminando as alternativas. Aí, na próxima que você vai fazer, você já responde a questão. Acabou? Não, essa é a primeira. Ó. Só uma equação. Ó. Não, que chute. Eu vou demorar a prova toda. Não. Tu sabe qual é o primeiro mandamento da matemática? Sabe qual é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Tá? É o primeiro mandamento da matemática. E sabe qual é o primeiro mandamento dos concurseiros? Não chutarás. Tá? Vamos lá, só fazer a outra agora a gente já resolve aqui. E vamos pra... Não, agora o bom é o seguinte. Tem partes do raciocínio lógico que a gente realmente demora um pouquinho de tempo, não tem problema, tá? As outras partes vão ser tudo automático. Leu é essa, leu é aquela, leu é aquela. Então vai chegar essa hora, nós vamos responder aqui em 1 hora 10, 15 questões, praticamente. E não vamos fazer isso tudo, por quê? A partir da 8ª questão o resto é repetitivo. E aí eu já não vou resolver, já vou passar para outra que é modelo diferente. Porque aí fica com vocês, entendeu? Então a gente, é só vocês pegarem aí o caminho certinho, aí eu já passo para o outro. Aqui só tem pessoas inteligentes, então facilita o nosso trabalho, né? Facilita o nosso trabalho. Não, vou fazer a outra agora, a letra B. Fazer a letra B. Não, eu falei de pessoas inteligentes, estudiosas, aí é cada um com cada um, né? Falei de pessoas inteligentes, eu falei de estudiosa, é diferente. Se você for inteligente, estudioso, aí ninguém te segura. E segundo o Pierre-Louis de Piazzi, não se nasce inteligente, se aprende a ser inteligente, né? É a aula de chute, é a aula do desespero. Vamos lá. P, então, P é o quê, né? É aula do desespero, né? P, então, P ou o quê, não é isso? A aula do chute é a aula do desespero. Hã? Eu prefiro não... Eu prefiro não comentar a técnica do chute, né? Quem chuta é que não está preparado para o concurso, tá? Quem não está preparado não, é aí que chuta. Não, você está se automutilando aí, tá? Não, eu concordo com você nesse aspecto aí, mas você não chuta não. Você deixa ela lá. Você vai para as outras, aquele tempo que sobrar, e você vai analisar ela com mais calma. Você deixa ela por último, tudo bem. Agora o pessoal, não sei, já chutou. Não, deixa ela por último. Vamos lá. Não, se você for fazer... Vamos lá. Aqui, só para fechar isso daqui, para a gente ir para frente. Agora sim, a gente vai para as questões mais legais. P, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Mas, ó, se você estudar um pouquinho... porque isso aqui você tem que estudar um pouquinho a mais. Estuda um pouquinho a mais, isso aqui você não vai ter problema, tá? P ou o quê? Todo mundo sabe que o P ou o quê
Lá na tabela verdade ele está puro, né? No ou, o 2 verdadeiro, o resultado é o quê? Verdadeiro, né? No ou. Se cair um verdadeiro no ou, o resultado é o quê? Verdadeiro. Um verdadeiro é verdadeiro. Aqui é o quê? Os 2 falsos é falso. A sequência natural do ou, o pessoal vai acostumando. 3 verdadeiros e 1 falso. Já coloca aqui direto. Não perde tempo. Isso aqui não dá para perder tempo lá. Aí você faz isso aqui, ó. Agora no sim então. O que acontece no sim então? Só é falso se aparecer a ver a ficha, né? Verdadeiro na primeira e falso na... O resto é tudo verdadeiro, não é isso? Vamos lá. VV no sim então. Verdadeiro. VV, verdadeiro. FV não é ver a ficha, né? É verdadeiro. FF. Tautologia, matou a questão agora, ó. Tautologia. Vamos lá. Então é assim, tá? Primeira, a letra A, né? A resposta correta, porque a primeira, a letra A e B, não, a letra A não, primeira e segunda, né? A letra A, não, é a primeira, aqui e aqui é a segunda. As duas estão corretas, são 2 tautologias, tá? Mas aqui o senhor falou que quando fosse ver a ficha não ia ser falsa. Cadê? Tem alguma vera ficha aqui? Não tem nenhuma vera ficha aqui, ó. VV, VF, FV não é vera ficha. VF que seria vera ficha, tá? Tu sabe por que o pessoal chama essa geração de geração Nutella? Sabe por quê? Geração Nutella. Ah, é? Essa geração é apelidada de geração Nutella, por vários fatores sociais. Um dos fatores sociais dele é que o filho está com 30 anos, está morando com os pais ainda. Tá? A namorada ele leva para casa, ela dorme lá, os pais permitem e tal. É chamada de geração Nutella. Por quê? Acomoda. Acomoda. Tá? Acomoda. Então o que acontece? Chama-se geração Nutella porque na primeira dificuldade muda o caminho. Olha, não, estou falando assim, no estudo, a primeira dificuldade, não, eu vou por aqui que é mais fácil. A gente tem que ficar ali e passar por cima. Ei, quando eu estudava, que não tinha internet, eu ia fazer uma questão de matemática e não conseguia, aí eu ficava. Eu passava um dia, aí eu ia tomar banho e ficava pensando naquela questão. Raciocinando. Aí eu dormia e ficava, aí eu levantava. Agora eu fiz ela. Aí eu ia dormir tranquilo. Mas eu não desisti da questão. Eu não falava, não, isso aqui eu não quero não. Ia para lá. Então, você tem que ser assim. É difícil para você? É. Mas no fundo, só é difícil porque você não está disposto a se sacrificar para aprender. Isso aqui. Passe por cima disso aqui, que você não fique em concurso nenhum, raciocínio lógico. Tá? Estude isso aqui. É fácil? Não é difícil. Se você tiver na mente o que eu coloquei hoje para você, os 5 conectivos na sua mente de construção, você não erra, é só organizar. Isso aqui foi difícil resolver? Não foi. É trabalhoso? É outra história. Trabalhoso tá? É outra história. Mas trabalhoso é você ser balconista o resto da vida, tá? Mais trabalhoso é você ser empregado de um patrão que faz todo dia você engolir sapo o resto da vida. Então, servidor público é de boa. Vamos lá para o serviço público lá. Melhorar também o serviço público, né? Nós temos que entrar para melhorar. Tem uns serviços públicos aí que precisam ser melhorados. E essa geração que está entrando agora parece que melhorou bastante. Vários serviços públicos, tá? Isso é uma coisa boa. Vamos lá. Então agora, acabou isso aqui, ó. O período de tirar sangue acabou. Agora, agora nós vamos para a fase boa, tá? Vamos para a fase boa. Então nós temos aqui, tá? Nossa pazinha, que a minha está meio apagada. Trabalhamos aí. Agora nós temos, só para a gente já começar a trabalhar nas outras questões, o que a gente chama de equivalências lógicas. Rapidinho aqui. Nós vamos aprender só uma equivalência hoje, tá? E vamos trabalhar por causa do nosso... E aí amanhã nós vamos trabalhar demais essa parte aí. Vamos aprender só uma equivalência. Equivalência lógica. Nós temos a equivalência lógica da negação e da afirmação. Então nós temos a negação,
Nós vamos fazer só uma equivalência hoje, bem legal. A negação. Por que eu começo pela negação? Porque é a mais fácil. É a negação. Tudo isso é provado na tabela lógica, tá? Olha, antigamente, o pessoal, tudo que ia fazer uma negação, tinha que fazer uma tabela para o texto e fazer uma tabela para cada alternativa para saber qual que era. Ou trabalheira que dava. Hoje não. Hoje a gente usa a negação, tá? Em alguns livros você vai ver aí que é Morgan, que trabalha com isso aqui, tá? E aí você tem o seguinte, a negação, nós temos regras que a gente vai aprender a aplicar. Nós temos a negação do seguinte, se você pegar a tabela verdade aí, eu quero só que você observe a tabela verdade, uma coisa muito importante que agora vai começar as dicas bem legais. Se você pegar a tabela verdade que está aí, se você olhar para o E tem quantos verdadeiros? O E tem quantos verdadeiros? E quantos falsos? 3. Tem algum outro conectivo que tem 3 falsos e um verdadeiro? Tem algum conectivo? Então o E não pode ser equivalente a nenhum outro conectivo, não pode se igualar. Ele não pode ser equivalente a nenhum outro conectivo. Agora, tem algum conectivo aí que tenha o contrário do E? O E tem 3 falsos e um verdadeiro, né? Então, o E tem 3 falsos e um verdadeiro, né? Qual é o outro conectivo que tem o contrário? 3 verdadeiros e um falso. O OU tem 3 verdadeiros e um falso? Então, eu posso dizer que o E é equivalente, ó, agora duas barrinhas, chama-se equivalente, à negação, porque eu tenho que negar o OU para ele ficar equivalente, a quem? Ao OU. Por que o OU? O OU tem quantos? 3 verdadeiros e um falso, né? Por que eu tenho que ser que ele é equivalente à negação? Porque se eu negar ele, se eu negar 3 verdadeiros, vira o quê? 3 falsos. Se eu negar um falso, vira o quê? Não fica igual? Por isso que é equivalente, tem que negar ele para poder ficar equivalente. Tá? A simbologia é essa. Eu tenho que negar esse para ficar equivalente a esse, para ficar igual. Agora, tem outro também que o E é. O E tem 3 falsos e um verdadeiro. Tem outro que tem 3 verdadeiros e um falso? Sim, então. Então ele pode ser equivalente à negação de quem? Do se, então, né? Vou colocar o nome aqui que eu coloquei ali. Não é isso? Do se, então. Então o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer é que o E só vai poder negar diretamente o ou se, então. Ele não pode negar ele mesmo. Primeira dica. Um conectivo não pode negar ele mesmo. Se tiver negação, tem que trocar o conectivo obrigatoriamente. É obrigatório. Tem negação, é obrigatório trocar o conectivo. Tá? Então, o se então tem 3 verdadeiros e o quê? Um falso. Certo? Se eu negar o se então, vai ficar 3 falsos e um? Bate com E? Bate. Legal. Então, primeira dica. A negação só vai ficar... O E só pode negar com o ou e o E só pode negar com o se então. Tá? Então, aí você fala, o ou pode negar o se então? Não. Porque eles são iguais. Se são iguais, vocês vão ver que eles vão ser equivalentes. É outra história. Depois a gente vai mexer com essa outra história. Então, na negação eu só tenho o E com o ou o ou com o E também. Porque se eu negar esse E aqui, ele vira quem? Ou. Se eu negar o ou, ele vira E. O E com o se então. Se eu negar o E, ele vira se então. Se eu negar o se então, ele vira quem? E. Então, esses aqui são as negações clássicas que nós temos. Depois nós temos observações, que é o se somente se. Com quem? Com o ou, que já é natural. Caiu no concurso agora. Caiu agora, 15 dias atrás, no concurso que o pessoal fez do WebSer. Tá? Olha só a questão que caiu do WebSer. É simples, simples, simples. Pegando a tabela verdade aí, de novo. Olha a tabela verdade. Para você ver a negação. Pega a tabela verdade aí, pega o ou aí, olha aí a sequência do ou. O que tem no ou aí, como sequência? Falso, verdadeiro, verdadeiro e quê? Falso. Agora pega o se somente se.
Hã? Verdadeira. Verdadeira, falsa, falsa. Olha a sequência. Naturalmente, o ou é a negação do se somente. Sai caiu no concurso agora. Colocaram uma frase com o ou e a resposta era só tirar o ou e colocar o se somente se para negar. Nega a frase. Ou João vai à festa ou Maria vai à festa. Como é que eu vou negar? João vai à festa se somente se Maria for à festa. Pronto. Eu não preciso colocar o não. Basta eu trocar o conectivo. Basta eu inverter, logicamente, o resultado. Todinho, assim, tem que ser todo. Todinho bonitinho. Não pode ter um de diferente. Todinho bonitinho. Então, essas são as negações que podem aparecer aí. Tá? Agora, vamos para as equações de negação. Que são só duas, do e e do se então. O se somente se não tem equação, é só trocar. Tá? Vamos colocar isso a nível de equação para a gente poder trabalhar exercícios aí. Vocês vão ver que é muito fácil na hora de resolver. Não preciso, você não vai precisar fazer equação, viu? Pessoal aí que não gosta de equação, você não vai precisar fazer equação. Eu só vou colocar para você analisar o entendimento. Então, olha lá. Tá? Eu posso dizer o seguinte. As relações, vou nem colocar equações, relações. Eu posso dizer o seguinte. Que o P e Q é equivalente a negação do não P ou não Q. Eu posso dizer que o P e Q vai negar as duas, mas vai trocar o conectivo, por isso vai ficar negado. Tá? Não estou negando dois, não. Hã? É só o símbolo de equivalência. Mesmo símbolo que eu coloquei aqui. Ignora isso aqui, isso aqui é só um contexto. Tá? Eu estou dizendo que esse está negando este. Está dizendo que quando eu inverter o valor lógico desse, ele vai virar quem? Este. Quando eu negar esse rapazinho aqui, ele vira P e Q. Já. É só esqueça essa leitura, que o pessoal confunde muito essa leitura aqui. Se eu coloco, quando é só equivalência, o pessoal não fala nada. Mas quando eu coloco equivalência da negação, quer dizer que se eu negar aquele elemento, a estrutura lógica dele vai ficar igual à minha. Mas só vai ficar igual à minha se eu negar. Na outra, não. Eu não preciso negar, ela já está equivalente à minha estrutura. Isso é a equivalência da afirmação. Tá? Então, a negação direta vai ser somente do citando, que ele se nega. Não, aqui não se negam. Aqui eles não se negam. A negação é aqui. Ah, direta é. Direta sim, sem precisar botar e, sem precisar mexer nada. É só trocou e botou. É só. Tá? Só esse aqui. O outro eu tenho que mexer em alguma coisa. O outro eu tenho que mexer em alguma coisinha, tá? O E vai ficar a negação de quem? Do P, então, não Q. Troca o valor lógico só do necessário. Porque o que acontece? O que a gente falou no si, então? Que o necessário é que manda, né? Se você não passou, aí pode dar falso. Agora, se você passou, vai dar verdadeiro, não é isso? Entendeu? Então, você só precisa trocar o valor lógico necessário. A ação continua a mesma. Mas se você não passou, não adianta. Estudou, mas não passou. Passou, não estudou e não passou. Vai dar verdadeiro do mesmo jeito lá na negação, né? Então, o que acontece? Para a gente só mudar a questão lógica. Então, essas são as duas regrinhas que nós temos. E aqui, essa aqui é natural, diretamente. Tá? P, tá? Ou P ou Q é equivalente à negação, tá? Equivalente à negação de P se somente se Q. Aqui você só troca o conectivo. E por incrível que pareça, quase não cai em concurso e caiu agora. O pessoal, a frase tinha um ou e lá queria a negação. Era só colocar o se somente se. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O E só nega o ou só nega o E só nega o se então só nega o E. Perceba o seguinte, que o E não pode negar nem o ou nem o se somente se. Por quê? Porque o E tem 3 falsos. O ou só tem 2. Não tem como negar o outro, não tem como ficar igual. E esse aqui só tem o quê? 2. Então são grupos separados. Eles se negam. Mas eles dois não se misturam com esses aqui. Não tem. Eles dois são isolados. Eles se negam, eles se equivalem também, podem se equivaler, porque tem 2 verdadeiros e 2 falsos, mas eles não se misturam com esse grupo. Esse grupo aqui, eles se negam, eles vão se equivaler, que não vamos ver que vai ter equivalência, mas eles não se misturam com o grupo de lá.
Então, se você tiver uma frase, tiver assim, a negação do e aparecer lá embaixo ou, já é errada. Aparecer se somente se, já é errada, não tem como negar, tá? Porque um tem três verdadeiros e o outro só tem 2. Então, não pode. Então, aí você já começa a matar questões do concurso, tá? Às vezes, fica só entre 2. Tá? Mesmo se você não lembra a negação. É a questão lógica das coisas. Vamos lá para as questões agora. Vamos lá. Agora todo mundo agora consegue fazer as questões de boa. Júlio, primeira questão. Júlio tem um celular ou Rafaela tem um computador? Primeira questão. Vamos lá. Júlio tem um celular. Não. Júlio tem um celular ou Rafaela tem um computador. Depois é um ou, né? No texto é um ou. Equivalência da negação. Porque nós estamos estudando a equivalência da negação. Depois vamos estudar só a equivalência da afirmação, que a gente chama só de equivalência. Tá? Aqui, ó. Júlio tem um celular. Agora fica fácil. Porque a gente vai só entender a regra. A gente não vai... Isso aqui é só para a gente mostrar como é a regra. Mas, ó, a regra vai estar bem explícita. Júlio tem celular ou... Quem é que tem um computador? Rafaela. Ela tem um computador. Pronto. Olha só o tanto que fica fácil. É a negação? Você vai grifar o conectivo. É quem? O ou. O ou vira quem? O ou vai virar o e. Certo. Qual é a regra do ou e do e? Troca o conectivo e nega todo mundo. A regra é só essa. Então, Júlio não tem um celular e Rafaela não tem um computador. Acabou. Tá? Júlio não tem um celular, nega todo mundo. Ó. Então, na prática é assim. Troca o conectivo E pelo ou o ou pelo E e nega todo mundo. Só isso a regra. Tá? Só troca o conectivo e nega. Todo mundo. O E com o ou com o E. Então, o Júlio não tem um celular e Rafaela. Agora uma pergunta. Nas alternativas, tem alguma alternativa com ou aí? Já... a primeira regra que eu disse, a dica, é obrigatório trocar o conectivo. Se começou com ou, qualquer alternativa que tenha ou, já arrisca, nem lê. Porque é obrigatório trocar o conectivo na negação. Tá? Então, vocês vão começar a entender como é que é o sistema. Rafaela, não... Se tiver o E, troca pelo ou, né? Se tiver o E, troca pelo ou. Se tiver o ou, troca pelo E. Não tem um computador. Pode ser uma das duas. Se for o E, pode ser o se então, ou pode ser o ou. Se for o ou, é só o E, não tem outra. Não, pois é, mas tipo assim, na alternativa tá, Júlio tem um celular e Rafaela. Beleza. Aí lá nas alternativas tem o se então e na outra questão... Também não pode, porque o ou só é negado, pelo E. Só. Não, se tiver ou, se tiver se então, se somente se, pode riscar tudo. Só pode ser a que tem aí. A pergunta está com E e a resposta tem o ou. Ah, quando a pergunta está com E, aí pode ser com o ou pode ser com se então a resposta. Pode. Um dos dois. E na alternativa não pode ter esses dois, né? Não, pode ter os dois errados ali, né? Assim, um errado e o outro certo. Mas assim, a maneira de transformar, né? Mas assim, o E pode ter como alternativa ou na alternativa, ou pode ter como se então. Agora, se for o ou, como foi aquela lá, só é E a resposta. Não tem outra. Onde tiver E, você grava que pode ser a resposta. Ó, o ou vira quem? E. Agora, se tiver qualquer outra, se então, se somente se... Se tiver o E, pode trocar por si então. Aí, só se tiver o E. Aí pode ser o se então como resposta, ou pode ser o ou. Mas se for o ou, tá engessado, é só o E. Tá? É o único que tem duas, né? É o E. Se for o se então, só pode ser o E.
Se for o ou, só pode ser o e. Pode ver que de lá para cá só pode ser uma. Agora, esse aqui pode ser um dos dois. Então, quando aparecer o e, pode dar mais trabalho. Pode. Mas quando aparecer o ou aparecer o sim, então, opa, só tem uma resposta. Tá? Então, vamos lá. Tem mais aí? Tem, né? A negação de corro bastante e não tomo chuva. É um e. Você faz primeiro com o ou, que é a clássica, né? Corro bastante e não tomo chuva. Como é que eu vou negar? Não corro bastante ou não tomo chuva, não é isso? Tem essa resposta? Tem que negar as duas. Não, corro bastante e não tomo chuva. Pode ter não corro bastante ou não tomo chuva, não é isso? Tem o sim então. Então, não, você vai fazer com o e, com o ou primeiro. Se não, vamos ver. Corro bastante e, né? E não tomo chuva. Certo. Você faz a primeira negação clássica. Não corro bastante. Ou, né? Primeira clássica. Não, ou tomo chuva, né? Que negando o não vira o quê? Sim. Ou tomo chuva. Porque quando você nega o não, ele vira sim. Você nega todo mundo. Se tem o não, vira sim. Se tem o sim, vira não. Tá? Não corro bastante ou tomo chuva. Pode ser ali também, tomo chuva ou não corro bastante. No ou não tem problema, de ler de trás para frente, de frente para trás. Tem alguma alternativa dessa maneira aí? Tomo chuva ou não corro bastante? Tem? É o máximo que eles podem fazer para tentar confundir vocês, é inverter esses dois aqui. Tá? Você faz o tradicional, troca o e pelo ou, nega a primeira, se ele corre bastante, agora não corre bastante. Nega a segunda, se ele não toma chuva, agora ele toma chuva, tá? E na hora que você vai ler na resposta, se tiver tomo chuva ou não corro bastante, também está correto. Porque eles podem trocar de lugar sem problema nenhum, às vezes eles fazem isso. Qual era a outra resposta que poderia ter? Esse aqui é o texto, né? Só lembrando que esse aqui é o texto. Qual era a outra? Se você não acha de jeito nenhum, nem tomo chuva ou não corro bastante, se não tiver, não tem problema. Qual é a outra que poderia ter? Se corro bastante, nega só a segunda, tá? Nega só a segunda. Se corro bastante, então tomo, esse aqui é o texto, não tomo chuva, vai ficar o quê? Tomo chuva, tá? Porque o que acontece? No se então ele está dizendo o seguinte, lá ele corre bastante e não se molha, né? Aqui ele continua correndo bastante, só que aqui ele se molha, negou a ideia. A ação é a mesma, no se então, a ação é a mesma. Só que numa ação, o necessário que era ele não se molhar, aqui ele não se molha, né? Mas aqui, agora ele já toma chuva, agora ele o quê? Se molha, ou seja, essa é a negação dessa. Eu não preciso negar a primeira, porque ela é suficiente. Lembra que eu falei do suficiente necessário? Que os fins justificam os meios. Eu tenho a mesma ação, só que eu mudei quem? Os fins, não mudei? Num ele corre e não toma chuva. Na outra ele corre e toma chuva. É uma ideia contrária? É. A ação foi a mesma, mas o resultado foi o quê? Diferente, foi inverso um do outro o resultado. Num ele toma chuva, na outra ele não toma chuva. Então, no se então só nega a segunda, não precisa negar todo mundo. No e com ou, eu preciso negar todo mundo e trocar o conectivo, tá? Então, aí, se não tivesse essa resposta no texto, teria que ter esta outra aqui, tá? São as duas possíveis. Mas vamos lá, deu que letra aqui? Segunda? B de bola, né? Tá? Deixa eu ver se a terceira é rápida aí. A gente precisa nem escrever ela. Terceira. Lívia é estudiosa e Marcos decora. Vamos trocar pelo ou. Lívia não é estudiosa ou Marcos não. Tem essa aí?
Nesse concurso que estão caindo aí, tá vindo direto, assim. Tá vindo direto. Não estão fazendo muita coisa com C, então, não. Nessa negação é o E com O, a maioria deles é E com O, tá? Então, a terceira deu que letra? D de dado. Tá? A quarta, Paulo é botafoguense e gosta de... De quê? Cinema. Paulo é botafoguense e gosta de cinema. Paulo não é botafoguense ou não gosta de cinema. É só trocar o E pelo O e negar todo mundo. Lembra que tem que trocar o conectivo obrigatoriamente, né? Então, qual é a alternativa correta? É a C, né? Paulo não é botafoguense ou não gosta de cinema. A quinta, a negação de estou com saúde e sou feliz. Não estou com saúde ou não sou feliz. Letra B de bola. Viram como é a negação? Como a negação, ela é legal, tá? Então, dá para vocês trabalharem as negações todinhas que tem aí nessa folhinha. E aí, boa noite pro pessoal. Até amanhã.